Olá, galera! Eu sou a Patrícia, professora de Sociologia, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a formação do Estado brasileiro, já entendendo o Brasil como um Estado-nação. Esse é o conteúdo de Sociologia do segundo ano do ensino médio, espero que vocês gostem. Para entendermos o contexto da formação do Estado brasileiro, nós temos algumas características da formação do Estado que, infelizmente, ainda ocorrem nos dias de hoje, que são o patrimonialismo, que é não saber o que é público e o que é privado, essa indistinção, o coronelismo e clientelismo, que caracteriza a compra de votos. Nós devemos sempre lutar para que isso deixe de ocorrer no nosso país. O período colonial vai de 1500 a 1822, foi marcado pela exploração. Portugal não tinha nenhum interesse em construir no Brasil uma sociedade organizada, e uma das características sociais mais importantes é a propensão a sobrepor as relações pessoais e familiares às relações profissionais ou públicas. Ou seja, se eu fosse amigo do imperador, eu tinha privilégios. O período imperial acontece de 1822 a 1889, quando toda a estrutura do Estado português vem para o Brasil. A primeira Constituição de 1824 vai conceder ao imperador muitos poderes, e grande parte da população vai ser excluída da cidadania, nem sendo citado na Constituição, como mulheres e negros. O movimento republicano começa a mobilizar a sociedade para a construção de uma efetiva cidadania, mas a República foi proclamada em 1889, sendo considerado um movimento de cima para baixo, pois excluiu as camadas populares. A República Velha vai de 1889 a 1930 e ela fica conhecida, marcada pela figura dos coronéis. Qualquer manifestação contrária aos coronéis era reprimida pelo jagunço ou pela polícia a mando do coronel. Eles mandavam em quem as pessoas iam votar nessa época. Votavam de forma facultativa, ou seja, não era obrigatório, os homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Ou seja, mulheres e analfabetos, que representavam 50% da população, não tinham este direito. Esta, então, é uma imagem representando o voto de cabresto. O coronel, ele mandava em quem os seus eleitores iriam votar. A Era Vargas acontece de 1930 a 1945, então são 15 anos consecutivos de Vargas no poder. Foi marcada por diversas mudanças feitas por Vargas, tanto no aspecto social quanto no econômico. Durante seu governo provisório de 1930 a 1934, Vargas criou novos ministérios, como do trabalho, da indústria, do comércio, da educação, da saúde, além de nomear diversos interventores de Estado. Os direitos trabalhistas também foram criados e regulamentados com a criação de sindicatos e diversas ações para os trabalhadores, como a criação da CLT. Em 1937, Getúlio Vargas, juntamente com os militares, revelam um suposto plano que seria de tomada do poder pelos comunistas. Então, para que isso não acontecesse, eles instauraram uma ditadura civil no Brasil e implantaram a ditadura do Estado Novo, entre 1937 a 1945, centralizando o poder ainda mais nas mãos de Vargas. A democracia populista acontece de 1945 a 1964, então é um respiro de democracia entre duas ditaduras, a ditadura de Vargas e a ditadura militar, que vai acontecer a partir de 1964. Teve 20 anos de duração e 10 presidentes, entre eles Jânio Quadros, Adhemar de Barros, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Na democracia populista, podemos destacar o governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960, que foi de intenso desenvolvimento econômico.
Durante o período dessa democracia populista, ao mesmo tempo em que os projetos e os políticos carismáticos contagiaram e conquistaram a população, por isso fala-se em democracia populista, o Brasil vivia um momento em que a inflação começava a destruir a economia, causar desemprego, aumento de preços e desestruturando a recém-implantada indústria brasileira. O período conhecido como regime militar ou ditadura militar ocorreu de 1964 a 1985. Foi um regime autoritário que teve início com um golpe em 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos, perseguição policial aos opositores do regime. Em 1968, o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, conferia ao presidente poderes totais para reprimir as oposições, e esse foi o cenário mais cruel do regime. Do ponto de vista da economia, o período teve um conhecido milagre econômico por causa das taxas de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que alcançaram 10% em média. A nova república começa em 1985, tendo como presidente eleito Tancredo Neves. Ele acabou não assumindo, pois faleceu alguns dias antes de tomar posse, assumindo seu lugar, então, José Sarney. São características desse período o retorno das liberdades de imprensa, de expressão, artísticas, culturais, opinião, as eleições diretas para presidente, que acontecem a partir de 1990, uma nova Constituição de 1988, trazendo direitos sociais, o retorno do sistema multipartidário, somente MDB e Arena eram partidos durante a ditadura, a tentativas sem sucesso de combate à inflação, o combate e controle da inflação por meio do Plano Real no governo de Itamar Franco, fortalecimento dos laços com os países vizinhos do Cone Sul com a criação do Mercosul e a criação de programas sociais voltados à população mais carente. São presidentes da nova república José Sarney, de 1985 a 1990, de 1990 a 1992, Fernando Collor de Mello, que acabou renunciando devido a um processo de impeachment. 1992 a 1995, Itamar Franco, que era o vice do Fernando Collor de Mello. De 1995 a 2002, Fernando Henrique Cardoso, que teve uma reeleição. 2003 a 2010, Luiz Inácio Lula da Silva, também teve uma reeleição. 2011 até 2016, Dilma Rousseff, que foi afastada por um processo de impeachment em 2016. Em 31 de agosto de 2016, início do governo do presidente Michel Temer, que era o vice da Dilma, e em janeiro de 1919, posse de Jair Messias Bolsonaro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e até a próxima.